Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 6, porque na última mensagem que nós pregamos, nós falamos sobre Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 3, que Paulo aborda nesses 3 primeiros versículos sobre a graça da unidade da igreja, porque a igreja agora é uma só. Deus une então os gentios com os judeus e com o céu e transforma em uma só igreja. É isso que Paulo está ensinando para nós nessa carta, e agora ele não vai mais falar sobre a graça da unidade, mas vai falar sobre o fundamento dessa unidade, para que a igreja possa continuar caminhando no propósito que Deus tem para ela. E aqui você, à medida que nós vamos discorrer sobre esse assunto, você vai olhar, você vai pensar no contexto de igreja que nós estamos vivendo, num contexto geral, e você verá que a realidade é outra, que Paulo está nos ensinando aqui. E diz assim o texto da palavra, a partir do verso 4 até o verso 6, eu vou estar lendo na NAA, que diz assim: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muito obrigado a Deus pela Tua palavra nesta manhã. Fala ao nosso coração, porque queremos aprender do Senhor. A Tua palavra é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Hoje há uma ideia de um esforço mundial para unir as religiões. Nós já falamos sobre isso aqui. É aquilo que nós chamamos de ecumenismo. Mas a forma que querem fazer isso é uma forma não bíblica. Por que é uma forma não bíblica? Porque para que você possa unir todas as religiões do mundo em uma só, a primeira coisa que você tem que descartar é a doutrina bíblica. Você tem que descartar ela. E as pessoas querem descartar. Tem até pastor batista fazendo isso, que querem descartar a doutrina bíblica. Por quê? A ideia é o quê? Nós não estamos interessados na doutrina, nós estamos interessados no amor. Nós vamos amar as pessoas, nós queremos amar as pessoas. Nós não vamos mais condenar as pessoas ao inferno. Esse é o discurso. Nós queremos amar as pessoas, queremos aceitar as pessoas como elas são. Nós queremos deixar que as pessoas possam vir com seus usos e costumes, da forma que ela pensa que está correta, e se você tira a doutrina, você consegue isso. Você coloca um tapa-olho e está tudo certo, está tudo bem. Se a pessoa diz que ela é feliz na vida que ela vive, se ela diz que está satisfeito com aquilo que ela está vivendo e que não está de acordo com a Bíblia, o que importa é o quê? É o bem-estar humano. O que importa é que você realize aquilo que está no seu coração. Né? Eu já disse várias vezes aqui, um dia eu estava andando com a minha mulher lá na Visconde, e eu passei por 2 senhoras, e uma falou assim: olha, eu não sei o que eu fiz, eu sei que eu fiz o que mandou meu coração. É bonita a frase, né? Eu fiz o que mandou o coração. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. E quando eu passei por ela, que ela disse essa frase, eu pensei, fez bobagem. Porque toda vez que a gente age pelo coração, a gente age pela emoção. E quando nós agimos pela emoção, a gente sempre faz bobagem. Por isso que Paulo vai definir, então, e ele vai dizer que não tem como discutir a unidade cristã sem você antes colocar o Evangelho. Porque o que nos une é exatamente o Evangelho de Jesus.
E o Evangelho está composto da morte, da crucificação, da ressurreição de Jesus e naquilo que ele pôs como fundamento para a nossa vida, que é aquilo que os apóstolos nos ensinam, que o próprio Jesus nos ensina. Então, nós precisamos entender que não tem como andar em unidade se nós não tivermos um fundamento, e esse baseado na palavra do Senhor. Não estou dizendo aqui de igreja, eu não estou dizendo de placa de igreja, eu estou dizendo de Jesus, de fundamento da palavra de Deus. E é o que Paulo vai dizer. Paulo está dizendo aqui que a unidade da igreja baseia-se na doutrina da triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o que nós lemos. Há um só Espírito, um só Senhor, há um só Pai, Deus de todos, somente um, e é nele que nós precisamos basear a nossa vida. E Paulo, então, vai aqui nomear algumas realidades básicas que vai unir a igreja, que vai unir os cristãos. E a primeira é: há um só corpo. Só existe um corpo. Não existe vários corpos. Nós sabemos e aprendemos isso, que Jesus é a cabeça e eu e você fazemos parte desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 nos diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Só existe uma igreja e só existe um corpo, que é o corpo de Cristo, que está neste mundo, formada por judeus, por gentios e pelo céu. Todos formam um corpo. Eu e você somos parte importante deste corpo. E quando nós pensamos em corpo, traz uma ideia de harmonia. Você já pensou se a minha orelha esquerda começasse a brigar com o meu nariz? Né? E vai dizer: olha, quem manda sou eu, porque eu escuto todas as coisas, e o nariz vai falar: não, e quem manda sou eu, porque eu sinto o cheiro. Embora eu não sinto mais muito cheiro, porque pinguei muito remédio no nariz, mas ele está aqui, eu acho que ele é importante. Né? Você vê que você que tem cabelo é importante. Né? Você vê que eu também não tenho cabelo, e a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sem que Deus tenha conhecimento. Notou, Doroti, que Deus tem tomado muito cuidado de mim. Né? Eu tenho tomado muita atenção de Deus. Mas por conta de quê, né? Imagina só. Mas a realidade é que nós, como um corpo, temos que ter o quê? Harmonia. Cada um de nós temos uma função. Cada parte do nosso corpo está onde está, porque Deus assim colocou, e ele é importante. Como assim é a igreja, não existe quem seja mais importante que o outro. Todo o corpo é importante. Todos nós somos importantes no reino de Deus, e cada um de nós temos uma função, mas temos uma só cabeça, que é Jesus. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos direciona, e por isso que é importante ser: eu estou aqui, eu entendo aonde eu estou, e não posso ter a pretensão de achar que eu, como membro do corpo, sou alguém mais importante que outra pessoa. Não é verdade? Não existe igreja que pode arrogar para si que é a única igreja certa e a única que tem a salvação, embora nós temos algumas igrejas, pelo menos uma que eu conheço, pelo menos duas, que diz que ela sim é a igreja remanescente, ela sim é a igreja escolhida, e se ela encontrar com você, que é salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, vai pregar para você, porque acha que você não é salvo. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós não podemos dimensionar o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Mas o fato é que eu e você, como gentios, porque não nascemos judeus, então a primeira aliança não é para nós, é para os judeus, nós somos enxertados. Olha só,
A gente sempre ouviu falar de tecnologia nova, de sermos enxertados, né? Fazer um enxerto de plantas e fazer a fusão de plantas. E a Bíblia já diz que Deus já tinha isso em mente já. Ele nos enxertou como uma figueira brava, né? na árvore, para que isso pudesse ser realizado. Os próprios ramos foram quebrados para que nós pudéssemos ser enxertados. Se você abrir lá, depois você lê em Romanos capítulo 11, a partir do verso 17, você vai ter uma ideia melhor que nós somos enxertados e fazemos então parte do corpo de Cristo. E temos a nossa validade, temos a nossa importância, mas somos parte de um todo. Então, a primeira concepção que nós temos que ter é que para sermos igreja e para estarmos ligados ao corpo de Cristo, a ideia do Evangelho, aquilo que Deus propôs para nós, nós temos que saber que fazemos parte do corpo de Cristo. Em segundo lugar, há um só Espírito, é o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente. Romanos capítulo 8, verso 9 diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Romanos 8, 15 também vai dizer: mas vocês receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Eu e você temos o Espírito de Deus em nós. A partir do momento em que você recebe Jesus como Salvador e Senhor, aí existe uma discussão, batizados no Espírito ou batizados pelo Espírito, ou existe esse termo, mas o fato é que a partir do momento em que você recebe Jesus como Salvador da sua vida, você é selado pelo Espírito, você tem uma marca do Espírito em sua vida, que quando Deus olha para você, Deus vai justificar você dizendo: você agora tem meu Filho como seu Salvador e Senhor, e por quanto isso, eu não condeno mais você. E isso sim é ser salvo pelo Espírito. Por isso que Paulo vai dizer aqui, se de fato o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você, levanta a mão, amém? Amém, glória a Deus. Se você em casa tem dúvida, você precisa receber Jesus como Salvador e Senhor. A partir da nossa declaração, a partir da nossa confissão, a partir do nosso arrependimento dos nossos pecados, e reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus e Salvador deste mundo, e fazendo uma oração de confissão, e pedindo para Deus escrever o seu nome no livro da vida, o Espírito vem até você, ele sela você, ele marca você, e você está eternamente na presença do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. É um só Espírito. Esse Espírito tem que estar na vida de toda a igreja. Ele está na vida de toda a igreja. Por isso que Paulo vai dizer: se você não tem o Espírito, se ele não faz morada em você, você não é salvo por Jesus. E se você quer ser salvo por Jesus e não tem o Espírito, você deve agir desta forma. O texto também vai dizer que há uma só esperança. Romanos capítulo 8, verso 17 vai dizer: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui está dizendo que nós somos herdeiros, herdeiros da promessa. E da mesma forma que aconteceu com Jesus, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos e seremos semelhante a Ele. E é a esperança da volta gloriosa de Jesus, quando os mortos vão ressuscitar, e eu e você que não vamos morrer, Jesus voltará antes, amém? Amém. Se morrer, está no céu. Mas se não morrer, Jesus volta e transforma. Como é que é isso, pastor? Não sei. Mas espero ver e vivenciar.
seremos transformados. Aqueles nossos irmãos que morreram em Cristo, Francisquinho, que morreu em Cristo, vai ressuscitar num corpo perfeito. E todos aqueles que morreram em Jesus vão ressuscitar, assim diz a palavra de Deus para nós. Num piscar de olhos eles vão ressuscitar e nós que estamos vivos seremos transformados assim. E nos encontraremos com Jesus nos ares. Por isso que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro significa que um pai que adota um filho, como nós somos adotados, adota um filho, e este filho, então, tem deveres a cumprir, tem obrigações a cumprir, porque tem, então, andar no ritmo daquela casa. Olha, você vai ter que levantar cedo, você vai ter que estudar, você tem tarefas a cumprir, mas também, tudo que eu tenho é teu. Vou deixar como herança, que é a nossa vida eterna, que o Senhor nos concede. Que é estarmos sempre na presença do Senhor. Por isso que essa esperança de vida eterna, essa alegria, tem que pautar os nossos corações. Nós não podemos ter medo de falar sobre a morte, nós não podemos ter medo de falar sobre a volta de Jesus, nós não podemos ter medo de ler Apocalipse, nós não podemos ter medo da volta de Jesus, porque para o mundo é condenação, mas para a igreja é redenção. É o livramento e a certeza de que quando nós morremos, ou quando Jesus arrebatar a sua igreja, de uma forma ou de outra, nós estamos completamente livres da presença e da manifestação e da ação do pecado em nossa vida. Estamos perfeitamente como Jesus está. Por isso que o texto vai dizer que assim como Jesus, nós vamos sofrer neste mundo, mas como Jesus foi glorificado, nós também seremos glorificados. É o último estágio da salvação, irmã Alda. A salvação é regeneração, regeneração, justificação, santificação e a última parte é a glorificação. É quando nós estaremos eternamente na presença do nosso Senhor. Por isso que a nossa esperança tem que estar, cada um de nós, todos que são igreja de Jesus, temos que ter essa esperança de que um dia o Senhor voltará e nos resgatará para Ele. Isso vai acontecer ou pela nossa morte ou pela volta de Jesus nos ares. Mas o verso 5 vai dizer que há um só Senhor. E este nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou e vive por nós, e um dia virá para nós. E aqui é interessante, quando nós temos a ideia de Senhor, nós temos a ideia de que nós somos servos. E se nós somos servos, nós temos que obedecer, nos submeter ao nosso Senhor Jesus. Submissão significa que aquilo que o nosso Senhor nos direciona, nos ensina, nos dá ordem, nós temos que obedecer. Aquilo que o nosso Senhor nos traz para nós é para que nós possamos, então, ter a ideia de que quando Deus fala, olha, eu quero que vocês andem em comunhão e em unidade. É o que Paulo está ensinando aqui. Nós temos que andar em união e em unidade, mesmo nós sendo diferentes uns dos outros. Mesmo você nascendo lá no Nordeste, eu nascendo lá em Goiás, mesmo você que goste de quiabo, ou eu gosto de piqui, né? Você sabe que piqui a gente ama ou odeia, né, Raquel? Eu conheço 2 pastores aqui nessa igreja, um ama piqui e outro odeia. Pastor Neto odeia piqui. Pastor André ama piqui, olha que coisa, né? Mas cada um de nós temos uma forma de ser, uma criação diferente, mas isso vai fazer, e o Evangelho vai fazer, que eu e você possamos ser um só, porque nós obedecemos a um só Senhor.
E cremos num só Deus, e somos direcionados em um só Deus, e esse Deus vai dizer para nós que nós precisamos aprender a convivermos juntos, e aqui é difícil, né? É difícil a gente achar que crente não consegue conviver com outro crente. Eu já vi gente dizendo que eu não vou mais para a igreja porque eu não consigo conviver com os crentes. O próprio Gandhi disse uma vez, né? Ele foi muito inteligente, mas tem hora que ele é muito bobão também. Que ele disse que o problema do cristianismo é o cristão. Né? Sem cristão não há cristianismo. É claro que todos nós temos os nossos defeitos e as nossas limitações. Mas se a igreja não fosse importante, se o cristianismo não fosse importante, Jesus não o tinha estabelecido. Jesus não tinha morrido por ele. Tem muita gente que não vem para a igreja porque acha que ele é muito importante. Eu sou muito bom. Para que eu vou? Eu sou muito importante. Você acredita nisso? Nós que somos crentes, é difícil acreditar nisso. Mas tem gente que se acha muito precioso para gastar o seu tempo em estar na igreja, em ter comunhão com as pessoas. Até o dia que a barriga dói. Porque o dia que a barriga dói, aí vem para o culto de oração. Orem por mim. Não é isso? Orem por mim. E nós precisamos entender e compreender que se nós temos um só Senhor, nós precisamos confessar o senhorio de Cristo, para que a nossa vida possa ser direcionada em unidade. É interessante isso porque eu fico pensando, uma vez eu vi, a despeito de um cristão, passar por uma luta, ou talvez perder um embate, o outro disse assim, lavei a minha alma. Lavou a alma porque o outro ficou entristecido. Um crente jamais pode ter um sentimento de satisfação, porque o seu próximo, seja crente ou não, ficou entristecido, ou perdeu a razão no embate, ou porque talvez naquilo que a pessoa defende, ela saiu vitoriosa. Nós nunca podemos ter alegria e satisfação ou lavar a alma porque o nosso irmão ou o nosso próximo perdeu o embate conosco. Jamais. Jamais podemos achar que nós somos o dono da razão e criar situações, e isso talvez é o problema, a gente viu muito isso nesse tempo de política, né? Eu acho que o maior erro da igreja não foi não defender os princípios, mas foi querer defender políticos. Esse foi a maior derrota da igreja, foi isso. A ideia de defender políticos. Nós deveríamos defender o Evangelho, pregar o Evangelho. E naquilo que depender de nós, como diz Romanos 12, que Paulo nos fala, naquilo que depender de nós, nós teremos que ter paz com todos os homens. E, infelizmente, a igreja vai pagar um alto preço, por causa da sua postura, e uma postura infantil, uma postura carnal. É por isso que, quando eu leio a parábola das 10 virgens, Roberto, eu acho que, quando fala que metade são prudentes e a outra metade é louca, né? A impressão que dá é que a metade da igreja não está pronta para subir ainda. Que a gente precisa aprender muita coisa ainda. O nosso foco deve estar no senhorio do Senhor. E quando o Senhor for realmente Senhor da nossa vida, a igreja de Jesus realmente andará em unidade. Isso é preciso pensar. Mas o texto também vai dizer que há uma só fé. E quando nós olhamos a ideia de uma só fé, nós precisamos pensar
naquilo que Pedro, Judas, vai dizer para nós, lá no verso 3 e verso 4, quando ele diz: amado, quando eu me empenhava em escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que vem por todas que foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada, há muito tempo se infiltraram no meio de vocês para serem notados. São pessoas ímpias que transformam a libertinagem, a graça do nosso Deus, e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Esta fé que Pedro está dizendo para nós, essa fé tem que nos nortear, mas é uma fé que nós precisamos compreender, que precisamos ter responsabilidade e não agir de forma insubmissa. A nossa fé é uma só. A questão é que muitos têm se infiltrado dentro da igreja e têm ensinado coisas que a palavra de Deus não ensina. Coisas que querem mudar a característica da igreja, o princípio da igreja, e são aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem. Já viu falar graça superabundante? Graça sobre graça? Essa é a ideia que muitos têm trazido, e é a ideia de você ter a liberdade de fazer o que você quer, porque no final Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e está tudo certo. Isso faz com que a nossa igreja que a igreja de Jesus quebre o seu princípio e passa então a viver de uma forma que a palavra de Deus não ensina, e isso vai causar um dano terrível, porque se você crê em algo que Jesus não ensina, isso vai afetar a sua vida, vai afetar a sua família, vai afetar a sua teologia, a sua forma de crer, a sua forma de ler a palavra de Deus, a sua forma de interpretar a palavra de Deus, e isso vai afetar na sua ética, no seu caráter e no seu relacionamento, vai afetar tudo. Porque as pessoas acabam crendo naquilo que Deus não está prometendo, e quando aquilo que ele acha que vai acontecer, porque aquele pastor ou aquele líder espiritual ou aquele professor de escola bíblica dominical estiver ensinando que não está na palavra de Deus, isso vai afetar profundamente a sua fé. E quando você crê naquilo que foi ensinado, que não é a palavra de Deus, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, que vai falar sobre cura, que vai falar sobre determinismo, que vai falar sobre prosperidade financeira, e se você está passando alguma luta, alguma dificuldade financeira na sua vida, ou de saúde, ou de relacionamento, a pessoa vai dizer: você está assim porque você não tem sido fiel a Deus. E quando isso acontece, isso afeta você profundamente. Imagina uma pessoa internada no hospital, enferma, fazendo um tratamento de saúde. E alguém chega em você e diz assim a essa pessoa: olha, se você está doente, ore que Deus vai curar você. Porque se Deus não curar você, é porque você não foi perdoado e porque você está ainda em pecado. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. E eu pensei o seguinte: puxa vida, se tem um lugar que a pessoa ora, busca Deus e pede perdão, é quando ela está internada. É ou não é? Quem ficou alguns dias internado sabe o que é isso. A gente ora, pede perdão, procura ter comunhão com o Senhor, aí vem um filho do diabo. Porque um cara desse é incircunciso, ele não pode ser crente. Ou é um crente ímpio. Já ouviu falar em crente ímpio? É esse camarada. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, mas todo mundo aqui conhece, porque vê na televisão. É os nossos copastores, Edmar, que prestam desserviço à igreja de Jesus. Os pastores da mídia. E ele disse exatamente isso. Graças a Deus, eu já era crente. E eu tinha um livro, além da Bíblia, um livro, Edmar, chamado O Cristão Fiel, do Billy Graham.
Se você não tem esse livro, é difícil achar, mas se achar, compra, que é um ótimo livro para você ler, talvez na internet tem. E lá ele diz o seguinte: Deus responde orações, todas. Ele vai dizer sim, não, fique firme, espere. Talvez Deus não vai dar nada daquilo que você pede. Talvez Deus não vai curar você. Talvez Deus não vai restaurar a sua vida financeira. Talvez você sempre vai ter esse problema que você tem na sua vida e talvez você vai morrer por conta disso. Mas isso não quer dizer que você não é salvo, não quer dizer que Deus não ama você, isso não quer dizer que Deus não cuida de você, isso não quer dizer que você não tem comunhão com o Senhor. É que Deus trabalha na vida de cada um de forma diferente, mas nós precisamos estar atentos que a nossa fé em Deus tem que ser uma só. Temos que primar pela doutrina, temos que primar pela palavra de Deus, temos que primar em fazer a vontade do Senhor e crer que esta palavra aqui, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e ela é verdadeira até quando fala sobre as mentiras dos homens e do diabo aqui. Ela é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos nos atentar e saber que que os nossos princípios, o nosso comportamento, o nosso caráter e os nossos relacionamentos têm que estar firmado em uma só fé. Para que nós possamos, então, realmente expressar aquilo que o Senhor quer e possamos andar em unidade. Fique tranquilo que eu já estou terminando. Há um só batismo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse é o batismo pelo Espírito no corpo de Cristo. Aqui não se trata da administração que a igreja faz. Domingo que vem, nós vamos realizar batismos aqui na nossa igreja. Mas o texto não está dizendo sobre esse batismo. Não está dizendo que é um batismo de efusão, de aspersão ou de imersão com a qual nós praticamos, mas está falando sobre o batismo no momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor. Se a partir do momento em que nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, esse Espírito, então, entra em nossa vida, o mesmo Espírito que conduz, que direciona, que nos impulsiona, que nos guia, que nos orienta, é o mesmo Espírito que tem que estar na vida de cada um de nós. Um só Espírito, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Nós somos batizados, então, naquele batismo da morte de Jesus. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nosso velho homem está sendo crucificado com Cristo. E quando nós somos crucificados com Cristo, assim como Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados para vivermos uma nova vida em Jesus. É por isso que nosso batismo é um só. E nós temos aqui a palavra de Deus que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Isso quer dizer que agora em Jesus nós nascemos de novo, em Jesus nós abandonamos a nossa velha e antiga forma de ser, que agora no nosso coração e no trono do nosso coração, quem reina é Deus. É Ele quem nos conduz, é Ele quem faz morada e agora Ele é o dono do nosso coração. E, em último lugar, há um só Deus e Pai. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6 diz: para nós, porém,
há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos. Deus é o Pai de toda a igreja, tanto na terra como no céu. Deus está sobre nós e age por meio de todos e está em todos. E Deus aqui não é um Deus que não cuida do seu filho. Deus aqui é um Deus Pai, que ama, que disciplina, que direciona. Um pai ama, um pai disciplina, um pai que não abandona, um pai que não desiste. Essa semana, eu estava conversando com alguém, eu não me recordo, eu sei que alguém falou assim, como tem pai que abandona os filhos? A mãe sempre fica. Já notou? A mãe, existe algumas exceções, mas não é regra. Infelizmente, veja como o diabo age, e a própria natureza humana faz. Deus, como Deus, é um Deus que cuida, que sustenta, que não desiste, que não abandona. É como aquele pai do filho pródigo que está sempre no portão, olhando no horizonte, pedindo para que o filho possa voltar. Esse é Deus. Deus é assim. Eis que eu estou à porta e bato. Estou esperando você vir para cá, abrir a porta e vir estar comigo. Esse Deus é o Deus que não abandona, é o Deus que não desiste, é o Deus que está insistindo, persistindo, para que o seu filho possa retornar, para que haja comunhão com o filho, para que haja unidade com o filho. É o Deus que traz, é o Deus que nos traz para a presença dEle, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos acompanha, é o Deus que está sempre presente. E, ao contrário disso, o que a gente mais vê são homens que deveriam ser como Deus, que deveriam ter a responsabilidade de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos, e, infelizmente, o que tem de homens que abandonam completamente os seus filhos. Mas Deus não é homem. Graças a Deus que Deus não é como nós. Deus é aquele que não nos abandona. Ele é Pai verdadeiro, Pai real. Por isso que o fundamento da nossa unidade é saber que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos nós. É só assim que a igreja pode andar em unidade. É só assim que não haverá diferença entre nós. E todas as vezes que eu negligencio esse ponto, desse fundamento da palavra de Deus, eu começo a caminhar longe do Senhor. Precisa haver humildade. Precisa haver compreensão daquilo que nós somos, para que possamos, então, viver dentro da vontade do Senhor. Precisamos, como igreja de Jesus, compreendermos que o fundamento da palavra de Deus tem que estar inserido no nosso coração, na nossa ética, no nosso caráter, no nosso relacionamento uns com os outros, para que nós possamos andar juntos, cumprindo a palavra do Senhor. Aí aquilo que Billy Graham falou vai cair por terra. Billy Graham. Aquilo que Gandhi falou vai cair por terra. A grande bênção do cristianismo são os cristãos. E nós precisamos refletir essa imagem de Jesus para este mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Que nós, como igreja, possamos, ó Deus,
andar em unidade, compreendendo o fundamento da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, cumprir a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nesse tempo tão difícil a qual nós vivemos, e que possamos realmente cumprir a Tua vontade, para que a Tua igreja seja, ó Deus, edificada e o Seu nome seja glorificado. Nós te pedimos e agradecemos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.